Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre o preconceito com gramáticas, pois tem-se chegado à conclusão que, na verdade, não gostamos de gramáticas porque não as estudamos. Mas será isso mesmo? Vamos ver, Coelho? Vamos sim, Aguiar, até porque já sabemos que muitas pessoas, quando simplesmente não pensam que é um campo chato mesmo, já pensam como um campo extremamente complicado, por todos os motivos que já falamos em diversos diminutos. Isso se dá justamente por serem levadas a pensar que a nossa língua teria inúmeras exceções e que, consequentemente, as gramáticas teriam terminologias demais. Mas quer saber qual é a verdade? Provavelmente há mais terminologia nas ciências biológicas que na gramática, e a morfologia das plantas talvez seja mais complexa que a das línguas. O que acontece é que não estudamos a flora e a fauna apenas para defendê-las ou para consertá-las, mas para conhecê-las. No entanto, quando estudamos uma gramática, parece que a única vantagem seria preservar a língua. Mas pode-se estudar a gramática como se estuda biologia ou física, e não apenas como se estuda etiqueta, que é o reino mais típico do isso pode, isso não pode, isso pega bem, isso é coisa de caipira. O que você deve ter em mente é que o que acontece com as gramáticas também acontece com outras áreas, como por exemplo, ao estudar anatomia. Podemos estudar essa área tanto para saber como os corpos se compõem, como também podemos focar na postura e no que isso influencia na saúde e manifesta de elegância. Podemos ainda refletir sobre o porquê de assistirmos a economistas com muitas incertezas, fazendo diversas projeções, e olha que são das chamadas exatas, hein? Ao passo que nós, professores de português que somos de humanas, devemos saber tudo de gramática. Será que é porque vimos as mesmas regras no ensino fundamental, no ensino médio, em cursinhos, em canais de ensino na internet? A verdade é que sabemos que a gramática que nos ensinam tem pouco a ver com a língua que falamos, mas poderíamos mesmo achá-la interessante se nos levassem a estudar como ela funciona ou compará-la com outras. E ainda mais instigante, por um lado, poderíamos investigar as relações que ela tem com o cérebro e a mente, e por outro, investigar as relações que ela estabelece com a cultura. Podíamos começar distinguindo tipos de gramáticas possíveis ou os diferentes domínios de uma gramática em sociedades como a nossa. Há uma gramática que legisla sobre o que se pode ou não dizer, o que afeta basicamente o cotidiano dos cidadãos que desejam alguma posição de destaque na sociedade. Porque se considera que a correção de sua linguagem funciona como um cartão de visitas. Mas há uma gramática que se dedica a explicar como as línguas são, como se organizam, mudam, se relacionam. No primeiro caso, a questão fundamental é distinguir com base na autoridade os usos aceitos dos não aceitos. No segundo, trata-se de descobrir e utilizar teorias para descrever, comparar e explicar línguas. Eventualmente, o primeiro tipo deriva do segundo, mas também pode ser independente. Uma coisa é a sociedade ou uma parcela aceitar que se deve ou não se deve dizer, por exemplo, penso de quê? Coisa diferente é explicar por que alguns empregam essa construção e outros não. Ou ainda mais, por que ouvimos essa construção de muitos falantes, mas só nos damos conta dela quando tais falantes pertencem a certos grupos sociais. Logo, podemos resumir tudo isso em duas razões para estudar gramática: para corrigir características da linguagem ou para conhecer algo sobre as propriedades das línguas. Mas afinal de contas, por qual motivo então acabamos não gostando das gramáticas? Bem, Mário Alberto Perini, em Sofrendo a Gramática, de 1997, fornece 3 motivos para explicar a ineficácia escolar e o pouco prestígio das gramáticas. O primeiro motivo é que se atribui a elas uma função que não têm, que nunca tiveram e que realmente não devem nem podem ter, a de fazer com que seus estudiosos falem e principalmente escrevam bem ou melhor. Muitos fatos mostram isso. O segundo motivo é que as gramáticas são bastante incoerentes. Uma definição é seguida apenas durante poucas linhas, depois é abandonada. O autor, ou seja, o Perini, exemplifica o caso com a exposição da noção e dos tipos de sujeito feita pelo gramático Celso Cunha. O último é que a gramática é uma disciplina em geral mal ensinada. Não se estuda gramática como se estuda história ou biologia ou física, que tentam compreender fatos que ocorreram, como são as coisas no domínio dos seres vivos ou como se explica o mundo, o comportamento da matéria. Os argumentos dos gramáticos, quando existem, são argumentos de autoridade. Não são convincentes, não são baseados em fatos, não são demonstrados, são impostos. Já nós, com a palavra linguística, jamais impusemos nada, pois esse não é o papel da ciência. E como aqui exercemos o papel de cientistas da linguagem, só trabalhamos com hipóteses e expomos fatos dos estudos da língua. Lembra? Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente. Já pedindo para deixar seu like, ele nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!